a taxa Selic está em 7,75% hoje. E aí pessoal, estamos aqui com mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou falar sobre o aumento da taxa Selic. Como que isso influencia no nosso dia a dia, na nossa sociedade, nas empresas e também nos meus investimentos. Mas antes, deixe o seu like aqui, ajude esse vídeo a chegar a mais pessoas. Cada like de vocês, toda vez que vocês compartilham, se inscrevem no canal e ativam o sininho, ajuda demais a gente. O dedo de vocês não vai cair, mas isso impulsiona esse canal a levar a educação financeira de qualidade e de verdade para a população. Pessoas que realmente precisam saber cuidar do seu dinheiro, precisam saber investir, precisam saber criar rendas extras. Então, ajude a gente aí e acompanhe o vídeo. Cara, taxa Selic. Eu já expliquei para vocês aqui na nossa série Investindo na Prática, vou deixar o card aqui em cima, sobre o Tesouro Direto. Expliquei também específico sobre o Tesouro Direto, tanto o Tesouro Selic, IPCA e o pré-fixado. Também vou deixar o card aqui em cima caso vocês queiram ver. Porém, então eu não vou me aprofundar muito na definição da taxa Selic, que é a taxa de juros em relação aos preços, aos produtos e por aí vai. Mas eu vou me aprofundar no impacto que a taxa Selic traz para o nosso dia a dia. Esse aumento da taxa Selic realmente vai piorar as coisas ou é uma boa oportunidade? Como que isso funciona? Então, já adiantando para vocês, o aumento da taxa Selic ou até mesmo a baixa da taxa Selic, ela tem ambos as vertentes. Ela pode ser boa para um certo tipo de pessoas e ruins para certo tipo de pessoas. Vai pelo seu objetivo, pelo que você quer fazer e também pela área em que você atua. Então nós temos aqui, só para vocês entenderem por que a taxa Selic ela teve esse aumento, e esse aumento não vai parar aqui. Nós tivemos a saída do secretário da Economia, várias polêmicas, o estouro do teto de gastos junto com o Auxílio Brasil, a questão de inflação, um aumento estourado, a gasolina com aumento muito alto, tivemos também a falta no controle fiscal, que por essas coisas acontecerem, eles falaram, não, vamos estourar o teto de gastos, vamos colocar Auxílio Brasil, então depois a gente compensa com impostos, a gente compensa com questões fiscais, por isso que muitas pessoas chamam o Brasil de um paraíso fiscal, porque eles todos querem resolver dessa forma. E aí nós tivemos também um calote dos precatórios, ou seja, uma questão em que o governo ele falou, não, a gente sabe que deve, mas a gente paga quando puder. Por enquanto vamos gastar aqui com o que a gente pode gastar e estourar o teto que a gente pode estourar. Então é algo que no curto prazo é péssimo, no longo prazo é péssimo, em todos os ambientes é péssimo. Não é péssimo para os ricos. Por quê? Se a inflação aumenta, se a taxa de juros aumenta, o pobre é impactado de grande forma. O de classe média é impactado também de grande forma, não tanto quanto o pobre. Mas o rico ele não é tão impactado, em que nós temos que a maioria daqueles que estão à frente do governo, eles são ricos. Então isso não impacta muito a eles. Estourar o teto de gastos, ter o Auxílio Brasil, a questão do aumento da inflação, isso vai ser bom para eles nesse sentido. Também em questão de governo, também em questão de ter eleitores, o Auxílio Brasil vai chamar muitos eleitores para o governo e por aí vai. Porém, isso vai impactar muito a longo prazo. E em relação a quem é classe média e pobre, impacta tanto a longo prazo como agora, que já está impactando. Porque nós temos uma relação em que aquele pobre, ele tem a decisão de que talvez ele não vai conseguir mais colocar proteína ali para ele comer no prato dele. Aquelas proteínas essenciais, nutrientes essenciais. E vai fazer falta, em que eles vão ter que comer somente o que der. Um arroz, um ovo e tudo. E isso é uma realidade. Falando assim, parece até friamente falando algo normal, mas não é normal. Porém, não é normal em questão, mas é uma realidade em que está todos os lados. E nós temos a pessoa da classe média, em que eles vão ter que poupar mais do que poupavam, vão ter que gastar mais do que gastavam, e se eles não olharem e criarem uma renda extra,
criarem uma alternativa de aumentar a renda deles, daqui a pouco eles não vão ter mais oportunidades de gastar mais, mas sim somente de poupar para ter o básico do básico. E é uma realidade que já está acontecendo aqui no Brasil, é uma realidade que a inflação está, nossa, enorme. Quem me acompanha no Insta, inclusive vou deixar na descrição ali para vocês seguirem, caso você deseje. Direto eu posto a diferença da inflação de como era uma compra no supermercado antigamente, como é hoje, como que era a Coca-Cola antigamente, hoje gasolina, tudo foi impactado. Então todos foram atingidos, uns bem mais seriamente impactados, outros menos e outros quase não sentiram tanto. Porém, independente, afeta todos. E aí nós temos que essa taxa Selic, na prática, como que ela serve? Ela é uma taxa em que ela tenta controlar a inflação, em que a inflação sobe demais, ela tenta puxar essa inflação para baixo e automaticamente ela sobe. E aí nós temos que o motivo da taxa Selic estar subindo é exatamente o motivo dos preços, das taxas de juros, dos preços dos produtos estarem subindo por causa da inflação. E aí nós temos estimativas em 1% a 3% da taxa Selic subir a mais. Ela acabou de subir recentemente 1,5% e ela está numa alta em que isso não acontece há 10 anos. Nós temos que a taxa Selic, a estimativa dela até o fim do ano é de 9,5%. Então nós temos uma preocupação em que a inflação ela está subindo e não está sendo controlada. Então a taxa Selic também vai subir e vai puxar essa inflação para baixo, esperamos, em uma tentativa de controlá-la, em que a taxa Selic, se ela sobe, a inflação ela tende a subir. Não é diretamente proporcional, mas tenta causar esse impacto na outra. E aí nós temos, desses impactos, quais são os que nos afetam? E aí nós entramos num assunto bem, vamos dizer, não complexo, mas bem detalhado. Nós temos, por exemplo, a Selic em alta, ela impacta negativamente, por exemplo, o custo de crédito. Como é a taxa de juros, o crédito ele tende a ficar mais alto. Os créditos que você pega em bancos, cartão de crédito, em qualquer outras coisas, essas taxas, esses juros, eles ficam bem mais altos. As pessoas começam a tirar esses créditos bem menos, ou seja, poucas pessoas começam a tirar créditos nos bancos, usar cartão de crédito e por aí vai, justamente por causa dessa alta. Então, isso é negativamente para os bancos, isso é de forma negativa para também empresas. Então, nós temos essa questão. Se eles têm esse pouco de crédito, o lucro dos bancos, eles vêm a baixar. E também eles vêm a gastar menos, em que os lucros das empresas também vêm a baixar. Outro também é a questão de financiamento, em relação não só a carros, tá, mas qualquer outro tipo de produto. E também nós encontramos que pessoas elas começam a investir menos em negócios e mais em renda fixa. Por quê? O que nós encontramos aqui? O valor da alta está, o valor da inflação está alto. Então, aquela pessoa, aquele microempreendedor, aquele empreendedor, muitos de vocês são, eles começam a investir menos na sua própria empresa, porque está tudo caro. Então, eles aumentam o valor do seu produto, investem menos e automaticamente as pessoas consomem menos. Ou seja, o lucro diminui dessas empresas. Em que uma pessoa que tem um dinheiro ali parado, em vez dele investir em uma startup, abrir um negócio, abrir uma nova fábrica, uma empresa grande, tal, em vez de fazer essas coisas, eles começam a olhar, vamos investir em renda fixa. Muitas empresas fazem isso, como por exemplo, principalmente as seguradoras, em que elas, o prêmio que elas recebem por aqueles seguros, elas começam a investir em renda fixa. Mas isso, mesmo se a taxa Selic estar alta ou baixa, elas têm isso, uma forma de proteger a sua própria empresa. Então nós temos essa relação diretamente proporcional, em que as empresas elas investem menos, o lucro delas cai, pessoas abrem menos empresas, então o dinheiro ele circula menos. E essas pessoas que têm esse dinheiro começam a migrar para a renda fixa. Por quê? A taxa Selic está a 7 e poucos por cento, ele pode ir a 9% ao ano, em que a inflação, que é o Tesouro IPCA, caso você não viu ainda, tem um vídeo lá no nosso canal, só seguir lá, só acessar, sobre IPCA, Tesouro IPCA, em que o Tesouro IPCA está 15% ao ano. Então é uma renda que está muito mais atraente do que muitos ativos
em renda variável. Então as pessoas saem da renda variável, saem de investir ali nas empresas para investir na renda fixa. Então nós temos um ponto positivo nesse aumento da inflação e aumento da taxa Selic, em que a renda fixa ela fica muito mais atraente. O Tesouro IPCA dos investimentos mais seguros do Brasil e ele está rendendo a 15% ao ano. É uma ótima oportunidade, não é de investimento, estude, veja se é bom para você, mas é uma ótima oportunidade em relação ao retorno, à rentabilidade. Então nós temos várias pessoas saindo da renda variável e indo para a renda fixa. Só que esse é o único ponto positivo do aumento da taxa Selic, e ainda temos mais pontos negativos, porque se as pessoas saem da renda variável e vai para a renda fixa, poucas pessoas estão investindo em empresas, em ações, em fundos imobiliários. Então, obviamente, o valor deles cai. Por que também o valor das empresas, dessas ações e fundos imobiliários estão caindo na Bolsa de Valores? Porque também estão gerando poucos lucros. As coisas estão caras, o dólar está aumentando, a gasolina aumentando, o governo não faz nada, entre aspas, para isso, eles só estouram o teto de gastos. Então nós temos algo aqui em que o lucro está diminuindo. Então se o lucro está diminuindo, o valor delas na Bolsa de Valores também cai. Então nós vemos uma Bolsa de Valores despencando. E isso é normal. Porque se a taxa de juros ela sobe, o valor dessas empresas elas também descem. Porque muita gente sai da renda variável para a renda fixa. Então é meio que inversamente proporcional. Justamente se a taxa de juros voltar a cair, as pessoas vão sair daqui porque não está compensando mais, que nem aconteceu lá atrás, e vão vir para a renda variável. E a renda variável voltará a subir novamente. Então é algo inversamente proporcional e algo normal. A questão é que as pessoas saem da renda variável e vêm para a renda fixa por medo de estar ali. Oh meu Deus, está caindo, então eu vou para a renda fixa e está pagando muito mais. E é uma questão de sabedoria também, é uma questão de você diversificar o seu patrimônio. Essa é a importância da diversificação. Porém, outras pessoas também veem a renda variável caindo e falam, uma ótima oportunidade para comprar mais barato. Aí aquela pessoa que não investe somente em um ou em outro, investe em ambos, ele diversifica, então não sofre tanto e ele vê mais oportunidade do que aquelas pessoas que investem somente em um local. E aí nós tivemos como a Bolsa de Valores, esse ano ela já está a 10% negativo. Então é algo bem visível para nós. Resumindo, a taxa Selic está afetando todo mundo, principalmente quem é microempreendedor, empreendedor e grande empreendedor. Principalmente quem gosta de abrir negócios, pretendia esse ano abrir um negócio. E vemos que não é um ano legal. O Brasil já é o pior país para o empreendedor e nesse cenário, pior ainda, somos considerados um país fiscal, um paraíso fiscal. Então, afetou diretamente, a inflação afetou todos, independente se é pobre, classe média ou rico. Alguns afetou bem mais drasticamente, outros nem tanto. Então, nós temos aqui que, ao mesmo tempo que veio isso afetando tudo, em vez de da gente se desesperar e agora o que fazer, nós vemos algumas oportunidades, como a Bolsa de Valores está mais barata, a renda variável, a renda fixa voltando a ser bem atraente, gerando uma rentabilidade bem maior do que a renda variável. Então é algo em questão de você não se desesperar, mas olhar para os dados e falar quais são as oportunidades. O que eu posso ver? Enquanto todos estão se desesperando, pulando do barco, outros estão vendo onde está o furo e tampando. Então, faça isso, diversifique o seu patrimônio. Não feche os seus olhos para a taxa Selic, pois ela vai te afetar. Aliás, ela já está te afetando. Então, pelo contrário, se proteja. Proteja em relação à inflação, proteja o seu patrimônio em relação a essa taxa de juros. Se possível, evite fazer créditos, evite se endividar, porque você está se endividando agora em que a taxa de juros está muito alta e lá na frente, quando você for pagar, o seu poder de compra está menor, porque a inflação está alta, então o seu dinheiro vai desvalorizar. E aí você não vai estar pagando somente aquela taxa de juros que o banco ele te mostrou, mas algo além disso, em que a moeda está desvalorizando, então você vai ter que pagar além daquilo. Evite, se possível, tirar créditos ou algo desse tipo, mas diversifique o seu patrimônio, proteja o seu patrimônio em relação à inflação e em relação à taxa de juros.
é o melhor caminho em que eu vejo, Homero, de eu cuidar do meu patrimônio nessa crise. Busque ser o mais independente possível em relação ao governo, invista também no exterior, porque a tendência é piorar mais um pouco, a tendência é a Selic subir mais, a inflação subir mais e depois, com uma boa organização, quem sabe a taxa Selic ela consiga abaixar o preço da inflação e voltar a renda variável ser mais atrativa em relação à valorização e a renda fixa voltar a ser o que era antes. E assim o equilíbrio do preço dos produtos, também como da gasolina e também da taxa de crédito, voltar a baixar num patamar razoável. Não voltará a ser como era há 10, 20 anos atrás, mas poderá ter um equilíbrio nessa faixa de preço. Espero que vocês tenham entendido de forma bem prática, com exemplos práticos no dia a dia, como a taxa Selic ela está afetando, não é que vai afetar, ela está afetando já a nossa vida, a nossa sociedade, as nossas empresas, os nossos investimentos. Então que você busque proteger o seu patrimônio, busque diversificar, busque proteger o seu próprio dinheiro. Estude, acompanhe aqui a gente no canal, tem vários vídeos legais explicando como proteger da inflação, explicando como diversificar o seu patrimônio. Então acompanhe a gente, compartilhe esse vídeo, comente o que você achou, comente o que você está achando desse aumento da taxa Selic, desse governo tentando resolver isso ou piorando. Mas comente aqui, curta, ative o sininho para mais vídeos, você saber quando a gente lança os vídeos aqui. E se você não se inscreveu, se inscreva aqui no canal. E até a próxima.